Muito bem, pessoal, está começando o Desperta ICL de hoje. Hoje é quarta-feira, 10 de janeiro, 7h01 da manhã. Estamos ao vivo, horário de Brasília. Muito obrigado à companhia de todo mundo que já está por aí. Seja bem-vinda, seja bem-vindo. Começando mais um dia de felicidade, por que não dizer, né? Até porque estou com uma camiseta nova que ganhei de presente. Vejam só, uma camiseta do Nirvana denunciando o quê, Jimmy? Denunciando a minha idade, óbvio, né? Se bem que o Nirvana é um negócio que entrou meio que na moda ultimamente entre os jovens, né? Aliás, eu sou um jovem, por isso que eu estou usando. Entrou na moda com os jovens e eu ganhei a camiseta do Nirvana. Muito bem, muito bom dia para quem já está por aí pelas redes sociais. Estamos ao vivo no Twitter, na Twitch, no Instagram, no Facebook e também no YouTube, os canais do Eduardo Moreira e ICL Notícias, também no canal do Leandro Demore e outros vários canais por aí. Fazemos uma transmissão multi-channel, né, Jimmy? Quantos canais a gente transmite, Jimmy? Você já contou quantos canais tem por aí? O Jimmy vai contar pra gente, fiquei até na dúvida agora, nunca tive essa dúvida. E também estamos ao vivo na TV aberta e na rádio, Rádio Brasil Atual, Rádio Heliópolis. Muito bom dia para quem nos acompanha pela rádio e para quem nos acompanha pela televisão, TV Quirimurê na Bahia e TVT também em São Paulo e Grande São Paulo. Muito obrigado pela companhia. Se você está chegando por aí, está acompanhando na sua rede social favorita, você pode deixar o seu like, deixar o seu comentário e também, por gentileza, claro, quem puder, assine os canais, ative o sininho, aquela coisa toda e compartilhe este programa para que a gente possa chegar para mais e mais pessoas, recomeçando o ano aqui no Desperta ICL. Ontem, terça-feira e ontem, segunda-feira, foi a nossa reestreia depois de 2 semanas de recesso. Eu sei que vocês estavam com saudades, mas agora a gente vai até o final do ano. Claro, vou tentar tirar umas mini férias, pelo menos aí, pelo meio do ano, né, para dar uma descansada, mas vamos até o final do ano, até porque esse ano vai ser um ano quente, né, pessoal? Não só em termos de temperatura, porque dizem que o tal do El Niño vai até mais ou menos abril, então teremos aí um ano complicado. Aliás, teremos um ano, esse começo de ano, um ano de muitas tempestades. Muita chuva, como nós já falamos no ano passado, então quem acompanha o programa sabe, já se preparou, já está organizado, já está ligada, já está ligado, mas teremos um ano quente em termos de política, porque esse ano 5.500 municípios do Brasil escolherão os seus prefeitos e vereadores e entre eles, claro, a gente vai focar nas principais cidades do país, as principais capitais também, porque é onde rola de fato o grande poder político. Esse ano vai ser um teste de estresse da extrema-direita brasileira e também da coalizão que saiu vencedora da eleição de 2022, para ver mais ou menos a quantas andam as coisas. Temos novidades em relação às eleições de São Paulo também. O aceite da Marta Suplicy deixou a prefeitura ontem, publicou uma carta, tornou pública uma carta da sua saída da prefeitura de São Paulo. O prefeito anônimo de São Paulo, o Nunes, parece que não gostou muito, mas a Marta finalmente aceitou, vai se refiliar ao PT e será, ainda não está formalmente anunciado, mas esse é o movimento que se espera, será a candidata a vice-prefeita na chapa do Guilherme Boulos em São Paulo. Então a gente vai ter uma eleição importante em São Paulo, super disputada, e também em outros lugares do Brasil. A gente vai tratar disso ao longo do ano aqui. Claro, você sabe, no ICL a gente chega sempre antes. Sempre antes. Quem acompanha o ICL sabe, e não só antes. A gente vai para a camada 2 de raciocínio, 3, 4, 5, 6. A gente vai até as camadas infinitas do raciocínio, porque se a gente ficasse o dia inteiro aqui só lendo notícia, vocês poderiam substituir o ICL, sei lá, pela assistente virtual lá, o aparelhinho aquele da Amazon, né? Não é o caso, ainda não somos substituídos pelo assistente da Amazon, né, ô Jimmy? Quantos canais a gente faz a transmissão aí, Jimmy? 10 canais, muito bem, estamos ao vivo em 10 canais, em torno de 10 canais aí, pelas redes sociais espalhados por aí. Tem gente que nos acompanha também lá no ao vivo do Twitter, tem um ao vivinho lá, no ao vivo do Instagram e tal, mas a gente pede, se você puder, concentrar sua audiência no YouTube, que é onde rola a maior parte do nosso público. Estamos ao vivo todas as manhãs aqui para 12 mil, 13 mil, 14 mil pessoas, 15 mil pessoas, já chegamos a 20 mil pessoas, depende dos momentos históricos, porque nós navegamos aqui também conforme as notícias, claro. Esse ano eu tenho a sensação, na verdade eu tenho a certeza, porque vocês farão isso por nós também, porque esse programa aqui é nosso, afinal de contas, a gente vai bater o nosso recorde, né? Nosso recorde no ano passado, se não me engano, foi 20 mil pessoas ao vivo só nas redes sociais. E claro, temos a parceria aí da TV aberta na TVT em São Paulo, TV Quirimurê na Bahia, Rádio Heliópolis, a nossa nova parceira. Muito bom dia pro pessoal que nos acompanha em Heliópolis e também pela Rádio Brasil Atual. Tá bom? É isso, Jimmy? É isso? Então simbora.
Vamos nós que tem bastante coisa rolando aqui. Olha, hoje temos um aniversário especial aqui desse cidadão maravilhoso, essa figura linda, né? Essa figura querida da música brasileira. O Lô Borges está fazendo aniversário hoje. Aliás, eu não vi quantos anos o Lô Borges está fazendo, né, Leandro? Vamos ver de novo aqui, porque eu pesquisei antes. Ontem o Jimmy Page fez 80 anos, o Lô Borges está fazendo 72 anos. Tá aqui, ó, foto desse maravilhoso artista brasileiro. Patrimônio do Brasil. Que saudades que eu tava do Brasil. Vocês não estavam com saudades desse Brasil? Nos últimos anos a gente só falou de outra coisa que não fosse esse Brasil. E aí agora o Lô Borges aí fazendo 72 anos, cantor, compositor, instrumentista, poeta, cara incrível, Clube da Esquina, tudo de bom, Lô Borges, né, gente? É o tipo de coisa que a gente ouve a vida inteira e não enjoa, né? Tem aqui uma foto incrível dele tirada lá pro jornal O Povo de Minas Gerais, com o seu famoso, assim chamado disco do tênis. Quem conhece Lô Borges ama esse disco, acho que é o grande disco clássico do Lô Borges, depois que o Clube da Esquina se dissolveu, o Milton Nascimento foi lá fazer a carreira solo dele, as pessoas, cada um, né, o Flávio Venturini, cada um foi lá tocar a sua vida, o Lô Borges gravou esse disco maravilhoso, o disco do tênis. É um disco incrível, para quem não conhece, ouça, deve estar aí em todos os tocadores, posso imaginar também. E as pessoas que agora entraram de novo na moda do vinil, você encontra esse disco aqui também de modo mais ou menos fácil pelos sebos de vinil pelo Brasil. Então procure o disco do tênis do Lô Borges e celebre a música brasileira através do aniversário do Lô Borges hoje. Parabéns pro Lô Borges, 72 anos, assim como o Jimmy Page ontem, Jimmy, estava assistindo o programa. Claro, né? Podemos imaginar o que Jimmy Page estaria fazendo na Inglaterra, no fuso horário, meio-dia, almoçando e assistindo o Desperta. Assistindo ao Desperta, aliás, Lô Borges também, posso imaginar que esteja assistindo a este programa, não posso imaginar que 7 horas da manhã Lô Borges tenha nada melhor para fazer do que assistir este maravilhoso programa aqui no CL. Então, parabéns para o incrível, maravilhoso, genial Lô Borges. Muito bem, vem chuva por aí. Quais regiões do Brasil serão as mais afetadas pelos temporais nos próximos dias? O UOL fez um compilado aí para a gente saber, porque o Brasil vai ter volumes elevados de chuva nos próximos 10 dias, segundo previsão da Metsul. A chuva deve atingir ao menos 50 milímetros na maior parte do país. Apenas alguns pontos das regiões Nordeste e Sudeste não terão muitas precipitações em janeiro. Temos um verão bastante chuvoso, isso já era esperado desde o ano passado por conta do fenômeno El Niño, e isso vai se somando também à emergência climática e as coisas vão ficando cada vez piores e piores e piores e piores. Lembrando que tivemos em 2023 o ano mais quente já registrado na história. Ai, Leandro, mas é o ano mais quente desde a época dos dinossauros? Não, porque na época dos dinossauros a gente não tinha termômetro para saber a temperatura da Terra, né? Mas os cientistas sabem, claro, já podem fazer já tem uma ideia, né, geológica que do tempo que importa para a vida dos seres humanos na Terra, este planeta maravilhoso que precisa estar em equilíbrio para a gente não morrer assado no planeta. 2023 foi o ano mais quente desde o histórico oficial das medições, que é um histórico que tem aí mais ou menos 150, 200 anos, eu não lembro exatamente, e atingimos pela primeira vez uma temperatura absurdamente alta, não comparada a nenhum outro ano. Detalhe, se vocês pegarem os recordes de temperatura anuais no planeta nos últimos 150 anos, 3 deles foram na última década. E eu lembro de ter falado sobre isso no ano passado por aqui também. 3 dos anos, eu não lembro agora se foi global ou se foi Brasil. Eu acho que até que foi Brasil esse dado. Eu vou recuperar ele para tentar trazer no programa amanhã. Mas 3 dos últimos anos mais quentes do histórico de medição foram nos últimos anos. Agora. Então a chapa tá quente, a chapa tá esquentando. Você sabe que a gente aqui, sempre que pode, que tem coisa relevante, traz notícias sobre isso. Então, quem quiser, dá uma olhada lá no UOL, porque é importante saber porque na sua região se vai ter chuva excessiva, porque eventualmente você pode se organizar. Muitas pessoas podem sair de casa, se morar em áreas de risco, podem colocar os animais, aparar os animais, né, em algum canto ali, organizar isso, cuidar dos seus bens, das suas coisas, do seu carro e tal. Pode se organizar minimamente. Pode tirar pessoas com problemas de locomoção de casa, se tiver condição. Então você imagina, você mora num lugar que eventualmente você sabe que se chover muito tem uma chance de você ficar ilhada,
olhado por 2 horas, 3, 4 horas, 5 horas. E aí, se você tem uma pessoa idosa em casa que tem problema de locomoção, se você não consegue retirar ela rapidamente, no caso de necessidade, tem uma pessoa doente em casa que depende de auxílio médico, precisa fazer uma hemodiálise, precisa estar num hospital, eventualmente, todos os dias ou naquele dia específico. Então, eu tô falando essas coisas porque a gente não concatena muito, né? Ah, tudo bem, vai chover e tal, mas assim, vamos contar com a sorte, vamos olhar para cima e rezar a Deus que não aconteça. Gente, cada vez mais é preciso estar preparada e preparado para isso. Então, por isso que eu falo, se você tem condições, eventualmente vai para casa de um parente, vai para casa de um amigo, vá para um hotel, cada um aí também sabe as condições que tem de sair de casa e principalmente algo que eu venho batendo na tecla aqui desde o ano passado. Pressione o poder público local para tomar medidas preventivas. Isso é uma coisa, e pressione o poder público local para tomar medidas para, em caso de emergência, o que se faz. É muito fácil a gente falar dos superpoderes e ficar reclamando do governo federal, que tem que reclamar mesmo, tem que ter plano para isso, tem que ter projeto, obviamente, o governo estadual também. Só que a gente está falando de 5.500 municípios, esses poderes estão muito longe das cidades. Não é verdade? Quem mora principalmente em cidades do interior, cidades pequenas, como eu nasci, me criei numa cidade muito longe de tudo, a gente sabe que o governo, no meu caso de Santa Catarina, ficava a 750 quilômetros da minha casa. Eu não sabia nem onde era o palácio do governo, não sabia mesmo, fui descobrir depois de adulto. Nunca tinha passado na frente, não tinha a menor ideia de como funcionava. Brasília, então, nem se fala. Então pressione o poder local, o seu prefeito, os seus vereadores, os secretários. Peça audiências públicas nas câmaras de vereadores, mobilizem-se em relação a isso e em relação a outras causas também, a população precisa se organizar para isso. Agora, a emergência climática está aí. Se você mora numa cidade que tem esses riscos, junta um grupo de vizinhos, de amigos, de pessoas que você conhece, 5 pessoas é suficiente. Não precisa mais do que isso. Eventualmente você começa com 5, quando vê a coisa começa a andar e a população começa a engajar na causa. Quando vê, você está fazendo lá na Câmara Municipal uma audiência pública com 30 pessoas, 40, 50 pessoas, 100 pessoas, sabe-se lá Deus o tamanho que esse negócio pode atingir. Pressione o poder público local para estar preparado para essas emergências climáticas, porque elas não irão desaparecer e o futuro não será melhor. Infelizmente, essa é a notícia que a gente tem. O nosso futuro imediato não é melhor em relação a isso, gente. Então, senhor prefeito, senhores vereadores, se acontecer de alagar de novo aqui, se acontecer de desabar o morro lá, de cair deslizamento, de encher o rio, o que é que nós temos aqui? Que equipamentos vocês têm? Onde vai ser montado o local de emergência? Em quantas horas a prefeitura, junto com o poder público local, os bombeiros, defesa civil, etc. e tal, consegue montar abrigo para as pessoas? Para quantas pessoas? Qual o regime de água? Como é que vai trazer água para esse local? Como é que vai armazenar comida? Quem é que vai cozinhar? Quem vai entreter as crianças? Como a gente faz eventualmente com as aulas que serão suspensas? A gente vai ter aulas temporárias? Gente, é necessário um planejamento. Então se liguem nisso e tentem pressionar o poder local. Aliás, quem conseguir juntar um grupo localmente na sua cidade e conseguir fazer a coisa andar, por gentileza, comenta com a gente nos comentários aqui, depois, né? Amanhã, depois, quando essa coisa começar a andar, porque é importante a gente olhar também quem está fazendo e conseguindo fazer. De repente tem aqui um espectador, da nossa comunidade do ICL, que tem um modelo. Daqui a pouco aparece alguém e fala aqui, daqui uma semana, fala, ó, Leandro, eu consegui aqui na minha cidade, moro em tal lugar. A gente fez assim, ó, a gente pegou um vereador lá e falou com o vereador propôs um dia para o debate e a gente organizou um comitê popular de emergência climática. E o que esse comitê vai fazer? Vai fazer tal coisa, vai visitar áreas de risco, vai tentar acionar através da prefeitura o governo do estado para conseguir recursos, vai comprar um equipamento aqui, já vai deixar organizado que o ginásio de esportes do lugar tal é o local seguro, é o ponto de encontro para as pessoas correrem se acontecer alguma coisa, vai instalar sirenes na cidade nos pontos mais críticos, vai criar um grupo de zap da cidade para poder avisar o cidadão quando tiver um risco de chuva forte, por exemplo. É possível criar modelos
com as ferramentas que a gente já tem. Então, se alguém aí da nossa maravilhosa comunidade do ICL conseguir colocar isso em pé na sua cidade aí, por favor, depois volta para cá, escreve aí nos comentários para a gente pegar isso, de repente a gente cria um modelo e também pode avisar as pessoas para replicar esse modelo localmente. Tá bom, gente? Vamos lá então, vamos lá que o tempo voa, né, Leandro? Vamos lá. O governo anuncia passagens de avião a R$200 para ao menos 3 milhões de aposentados e estudantes. O ministro de Portos e Aeroportos, Silvio Costa Filho, afirmou nesta terça-feira que o programa Voa Brasil disponibilizará passagem de R$200 e será voltado a aposentados do INSS, que ganham até 2 salários mínimos, e também a estudantes do ProUni. O ministro afirmou que esse público equivale a 20 milhões de pessoas, mas que a previsão é que cerca de 3 milhões sejam beneficiados no primeiro momento. Quem voou nos últimos 12 meses, por exemplo, não poderá ter acesso ao programa. Então, se você é aposentado pelo INSS ou está no ProUni, fique de olho, porque nos próximos dias o governo promete, isso aqui é promessa, tá bom, gente? Qual o compromisso que eu tenho com isso aqui? A pessoinha, eu aqui, zero. Eu tô dizendo para vocês aqui o que o governo tá prometendo. Depois, se esse negócio não funcionar, eu vou vir aqui e vou falar, ó, não tá funcionando. Isso aqui é balela. É balela. Tá? Eu espero que funcione. Passagem aérea no Brasil, não só no Brasil, no mundo todo tá super caro, tá, gente? Não é só aqui não. Tá horrível no Brasil, já há uns bons anos, quem voa sabe, eu vou até mais do que eu gostaria. O preço é absurdo das passagens, então o governo vai tentar aqui facilitar para que pessoas aposentadas pelo INSS e pessoas que estão inscritas no ProUni tenham acesso a passagens de R$200. Tudo ainda a definir, os trechos, como vai ser vendida, etc. Então, fiquem de olho porque nos próximos dias essa venda pode começar aí para vocês. Lá no site do iclnoticias.com.br, editado pelo nosso querido e amado Chico Alves, Enem dos concursos, edital sai hoje para a seleção de 6.640 servidores. Isso aqui é uma matéria, como se diz, de serviço, está publicada lá no iclnoticias.com.br. A primeira edição do Concurso Público Nacional Unificado, chamado também de Enem dos concursos, terá edital publicado hoje. As provas estão previstas para acontecer no dia 5 de maio desse ano. O cronograma atualizado foi divulgado pelo Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos. Segundo o Ministério, a Sesgran-Rio, empresa que venceu o edital, ficará responsável pelas provas. O número de cidades onde as provas serão realizadas foi ampliado e agora será 217 cidades espalhadas por todos os estados do país. Segundo o cronograma divulgado nesta quinta-feira, na semana passada, né? Os resultados preliminares serão divulgados no início de junho de 2024. Já o resultado final sairá no fim de julho. A previsão de convocação para a posse dos candidatos aprovados é até 5 de agosto de 2024. Então vai abrir aí vagas se você deseja fazer concurso. Agora tem um concurso unificado, então você não vai mais fazer o concurso da Polícia Federal, do Ministério Público, do INSS. Tem vários órgãos que vão se juntar nesse concurso unificado e aí, conforme a sua pontuação, você vai se encaixar naquela vaga que você quer passar ou não, né? Então dá uma olhada lá no iclnoticias.com.br que tem mais informações sobre isso. No Rio de Janeiro, criminosos cobram R$500 mil para liberar a obra da prefeitura. Criminosos pediram R$500 mil para liberar a realização de uma obra pública na zona norte do Rio de Janeiro, o Parque Piedade. A denúncia do prefeito do Rio de Janeiro, Eduardo Paes, que pede a atenção da Polícia Federal e do Ministério da Justiça contra a quadrilha. O Parque Piedade foi anunciado pela prefeitura para ocupar o terreno da antiga Universidade Gama Filho, que faliu, né? Os prédios estão lá abandonados. Segundo planos divulgados pela prefeitura, o parque terá espaço para feiras e eventos com horta urbana, parcão, academia e campo de futebol, entre outras atrações. Lá no perfil do Twitter, o prefeito Eduardo Paes disse que recebeu a informação da empreiteira, que já está tocando a obra, e a quem a cobrança teria sido feita com exigência para a continuidade da obra, orçada em R$65 milhões. Tá aqui o tweet do Eduardo Paes. Atenção, Polícia Federal. Ricardo Capelli, recebi agora informações de que o crime organizado está pedindo dinheiro para a empreiteira responsável pelas obras do Parque Piedade. A ameaça de paralisar as obras caso o pagamento não seja efetuado, estariam pedindo aí R$500 mil para liberar as obras. Esse é o Rio de Janeiro de hoje, né, gente? Onde o crime organizado pede Pix para liberar a obra pública. Não que seja a primeira vez que isso acontece, tá? Ainda no iclnoticias.com.br, a Marta Suplicy pediu demissão da Prefeitura de São Paulo para ser vice na chapa do Guilherme Boulos. Marta Suplicy deixou na noite dessa terça-feira a Secretaria de Relações Internacionais da cidade de São Paulo.
A carta de demissão foi entregada durante a reunião com o prefeito Ricardo Nunes. No cargo desde janeiro de 2021, quando foi nomeada pelo ex-prefeito Bruno Covas, ela seguiu na secretaria na atual gestão. Marta vai ser candidata a vice na chapa do deputado Guilherme Boulos à Prefeitura de São Paulo este ano. Na carta de demissão, a ex-secretária agradeceu a parceria da administração dos prefeitos Bruno Covas e Ricardo Nunes e afirmou que o cenário político da nossa cidade prenuncia uma nova conjuntura. Então temos aí agora, oficialmente, uma reaproximação da Marta com o PT, partido que ela deixou já há muitos anos atrás. A Marta, lembrando, ela era senadora na época do impeachment da Dilma, votou a favor do impeachment, tem um discurso célebre dela falando que sim, segundo o entendimento dela, havia a tal da admissibilidade, né, as condições para admitir o processo de impeachment da Dilma Rousseff. Deu uma entrevista na Folha de São Paulo no ano passado, onde repetiu isso, ou seja, o tempo passou e a Marta não mudou de ideia em relação ao impeachment da Dilma e falou, inclusive, para a Folha de São Paulo no ano passado, que não considera o impeachment da Dilma Rousseff um golpe. Então, há sim muita resistência dentro do PT em relação ao nome da Marta Suplicy, porém, temos aí o Geraldo Alckmin de vice do Lula. Então, assim, não precisa falar mais nada, né? Os tempos mudaram bastante nos últimos anos no Brasil. A política real sempre foi mais ou menos isso. Agora, talvez aí 5, 6, 7 anos atrás, esses movimentos não seriam aceitos naturalmente. E o movimento da Marta voltando para o PT e sendo vice do Boulos na chapa, lembrando que o Boulos é do PSOL, vai encabeçar a chapa, até porque fez uma votação muito expressiva para o governo de São Paulo, teve a chance de vencer as eleições em 2022, agora a Marta volta pro PT, vai ter ali atritos e coisas, mas o PT também, gente, para quem não conhece o PT sempre tem atritos internos, é um partido que debate política, na política feita de atritos. Na política nós não enxergamos inimigos, mas enxergamos adversários das nossas ideias. O PT é um partido como nenhum outro, onde as ideias são debatidas de fato. Há correntes, divergências, atritos, um gosta de um, outro não gosta do outro. É isso, o PT é isso desde o começo. E agora a Marta volta, vai ter, claro, ali um muro, um paredão de pessoas que não aceitam, mas ela volta pelas mãos do Lula e aí também o PT também tem outra característica. O Lula falou amém, né? É assim que é, sabemos também. Então agora é uma chapa bem competitiva eleitoralmente, hein? A Marta tem o que se chama na política de recall, né? Ela tem o eleitor tem uma memória da Marta, o recall pode ser positivo ou negativo. Então o eleitor vai ter uma memória, por exemplo, o Nunes, prefeito de São Paulo, o eleitor não tem recall nenhum dele, ninguém conhece esse cidadão. Então se você vai para uma eleição com o Nunes, mesmo ele sendo prefeito, a quantidade de pessoas que tem recall do Nunes é muito menor, não tem pesquisa atualizada sobre isso, eu estou aqui chutando, mas chutando com alguma certeza. A Marta é muito mais conhecida do que o Nunes. E ela deixou uma imagem na população de São Paulo. E a imagem da Marta, ao longo dos anos, para o eleitor paulistano, ela é positiva. Ela é mais positiva do que negativa. A criadora do bilhete único, enfim, ela deixou marcas importantes na gestão dela. E aí, agora, a Marta somando com o Boulos, que fez uma votação muito expressiva na sua candidatura ao governo de São Paulo em 2022, é uma chapa muito competitiva, arrisco dizer a chapa mais competitiva em termos de voto mesmo. Não é o que eu acho, se eu acho a chapa boa ou ruim. Eu acho que é assim, é a melhor chapa em termos de voto que foi montada até agora. Agora vamos esperar como é que as coisas vão andar. Tem aí possivelmente a chapa Tabata Amaral e Datena. Sabe-se lá, o Datena toda hora se filia um partido diferente, diz que vai, mas não vai. E no fim das contas, muita gente desconfia que o Datena só usa isso aí para aumentar o cacife dele na Band e aumentar salário. Né? É o que muita gente fala, é uma análise justa de ser feita. Eu não sei se é isso, se é a intenção do Datena, não tem como saber, só ele falando. Agora, é uma análise possível de você imaginar isso. Fala-se isso também do Luciano Huck, por exemplo. Né? A cada 4 anos aparece aí como tal do virtual candidato à presidência da República e no fim das contas nunca vai. Então aí vamos ver como as coisas andam, mas uma chapa Tabata Datena está no horizonte. Foi meio que pré-anunciada 2 semanas atrás, vamos ver se esse negócio vai andar ou não.
Como diz aqui o Chico Sá, lá no iclnoticias.com.br, na sua coluna, com Marta Suplicy de volta ao PT, Lula carrega bilhete único de bolos em São Paulo. Em lance estratégico do presidente, a ex-prefeita abandona adversários dos petistas em São Paulo e será candidata a vice na chapa do PSOL. A análise do Chico Sá, portanto, está publicada lá no site iclnoticias.com.br. Vamos lá para a coluna do Guilherme Amado, no Metrópolis. Decreto para recriar comissão de mortos volta a emperrar. A proposta do governo Lula para recriar a comissão de mortos e desaparecidos políticos voltou a emperrar. 2 meses após o aval do Ministério da Defesa, o texto segue na Casa Civil, que não deu prazo para levar o decreto à mesa do presidente. A minuta do decreto previa que ele fosse publicado ainda em 17 de março de 2023, atendendo a um pedido do governo de transição. Desde então, o projeto passou também pela Casa Civil, que segurou a proposta por semanas, e pelos Ministérios dos Direitos Humanos, da Justiça e da Defesa. Em meio à resistência das Forças Armadas ao assunto, o Ministério da Defesa fez uma análise breve e protocolar da proposta no fim de outubro. Esvaziada, a Comissão de Mortos e Desaparecidos Políticos foi encerrada às pressas no fim do governo Bolsonaro, contrariando o Ministério Público Federal. A comissão foi fundada no governo Fernando Henrique em 1995 e conseguiu detalhar as mortes de dezenas de vítimas da ditadura militar. Procurada, a Casa Civil não respondeu quando liberará o decreto para ser assinado por Lula e alegou que desde novembro tem encaminhado a proposta novamente aos ministérios. Entre novembro e dezembro, o processo foi encaminhado para os ministérios setoriais algumas vezes. O projeto será encaminhado para despacho em momento oportuno. E assim passamos quase um ano e absolutamente nada em relação a isso aconteceu. Se eu falo várias vezes aqui que tem uma grande vantagem de ter um governo progressista, mesmo com a nossa coalizão, né, que eu tenho chamado de geringonça, bom, essa aqui é uma das vantagens, recriar uma comissão que foi destruída pelo Bolsonaro. E ela não está sendo recriada, por quê exatamente? Qual a dificuldade? Isso aí é um decreto, é assinar um papel. Assim, tem dificuldade técnica, estão procurando pessoal, tem que refazer, tem que chamar gente, tem que recriar a comissão, qual que é? Por que isso não está sendo feito? Para não melindrar os militares, de novo, essa história, de novo, que não pode encostar nos caras? É isso? Ora, por favor. Punição pelo 8 do 1 tem que ser para civil ou militar, não importa, diz o Geraldo Alckmin. O Alckmin tá quieto, né? O Alckmin não dá muitas entrevistas, aliás. O Alckmin tá usando só a internet, fazendo meme. É lá onde ele tá voando. O vice-presidente Geraldo Alckmin afirmou à Folha que havia um claro movimento golpista em 8 de janeiro, mas que a democracia saiu fortalecida no episódio. Alckmin aponta que houve atuação equivocada de membros das Forças Armadas durante o governo Jair Bolsonaro. Militares, segundo Alckmin, foram contaminados pela política. Disse o Alckmin, é inadmissível, as Forças Armadas jamais poderiam ter permitido manifestantes chegarem perto dos quartéis. Houve no governo passado uma visão equivocada, desvirtuada, induzida pela política, mas que também foi rapidamente rechaçada. Rapidamente, mais ou menos, né, o vice-presidente. O Alckmin cobra ainda a punição dos invasores e de quem financiou ou incitou os ataques. Pode ser civil, pode ser militar, servidor público, privado, não importa, disse o Alckmin em relação ao movimento golpista. O Paulo Gonet demitiu o funcionário da PGR que disseminou mensagens golpistas, coluna do Aguirre Talento lá no UOL. O Procurador-Geral da República, Paulo Gonet, demitiu um funcionário da Procuradoria-Geral da República que disseminou notícias falsas e mensagens de teor golpista contra o STF pelo WhatsApp. Esse funcionário, Antônio Rios Palhares, foi citado em relatório da Polícia Federal enviado ao STF. Funcionário comissionado, Palhares era o quadro externo do Ministério Público e havia chegado à PGR em 2020 por ser bolsonarista e aliado do antecessor de Gonet, o senhor Augusto Aras. Conhecido como Nico Palhares, ele foi um automobilista nos anos 80 e 90, tendo competido em categorias de Fórmula Ford e Fórmula 3. A exoneração foi publicada em Diário Oficial da União na semana passada. Palhares tinha cargo comissionado ligado à chefia do gabinete da PGR, mas exercia suas funções na Secretaria de Segurança Institucional. Sua remuneração era de R$ 5,2 mil. A polícia descreveu as mensagens de Palhares em relatórios produzidos na investigação das milícias digitais. Ao analisar o telefone celular do dono da Tecnisa, o senhor Meyer Nigri, a PF encontrou diversos diálogos entre os dois com teor golpista. Nigri foi alvo de busca e apreensão por sua participação em um grupo de empresários que discutia teses golpistas.
Palhares foi responsável por intermediar encontros de Nigri com integrantes da PGR, de acordo com os relatórios da PF. Também ofereceu um carro da PGR para transportar o empresário quando estivesse em Brasília. Olha aqui, no ano passado nós demos a notícia aqui de que a PGR tinha de algum modo alertado / acobertado esses empresários aqui. O senhor Augusto Aras. Lembram quando teve a operação em relação ao grupo de WhatsApp que tinha essa gente toda aqui, essa gente horrível? Que eu não vou botar foto porque essa hora não é a hora de botar foto de gente feia na timeline, né, ô Jimmy? É muito cedo. Lembram disso? Pois bem, agora nós sabemos, por um relatório da PF, em relação às milícias digitais, que um funcionário da PGR intermediou a ligação da PGR, da Procuradoria, com o empresário Meyer Nigri, inclusive oferecendo um carro para transportar o... Gente, vem cá. Vem cá. Se você criar o Comitê de Proteção Ambiental da Emergência Climática na sua cidade, como a gente estava falando antes aqui, você, seu Armando, seu Francisco, Dona Marta, você ali na sua cidade, cidadão, tem alguma chance de você conseguir, dentro da PGR, um lobista, porque é basicamente o que esse cara estava fazendo lá dentro, que faça contatos seus com a PGR e que ofereça um carro da Procuradoria-Geral da República para que você possa ser transportado em Brasília? Qual a chance disso acontecer? É zero. Agora, o poder pode. O ricaço pode. O ricaço passa naquela fila do aeroporto que é a fila rápida, né? O ricaço, ele passa na fila rápida do aeroporto. A PGR virou um aeroporto na época do Augusto Aras. Se já tinha lá atrás a notícia de que o Aras tinha protegido esses caras, já tinham sido pré-avisados da operação, o Meyer Nigri tinha falado com o Augusto Aras, olha só, tá rolando isso aqui e tal, o Augusto Aras atendeu ele, que é um escândalo absurdo. Eu falei até na época, o Augusto Aras, nas condições normais de temperatura e pressão, lá que a gente estudou na escola, né, CNTP, né, TPE, teria caído Augusto Aras. Ora, o Procurador-Geral da República é advogado, tá fazendo advocacia administrativa para empresário que está sendo investigado por insuflar um golpe de Estado num país? Bom, absolutamente nada aconteceu. Agora o Paulo Gonet mandou esse cara embora, esse cara que já tinha sido citado pela PF, de modo muito objetivo na investigação, e o Augusto Aras mantinha o cara trabalhando. Absolutamente nada aconteceu com o Augusto Aras, né? Esse é outro cara que deveria ser investigado, vocês não acham? O Augusto Aras não é um cara que merecia ser investigado? O cara atuou como advogado particular do Meyer Nigri na PGR? Nada aconteceu. O cara manteve empregado um cidadão citado pela Polícia Federal como um lobista de empresário na Procuradoria-Geral da República. Um órgão que é o titular da ação penal, cuja função principal, ou uma das, é denunciar pessoas por crimes. Vocês têm a noção da loucura que é isso? E tá aí agora, pelo menos o Paulo Gonet chegou, tá fazendo uma faxina mínima na PGR. Ai, ai, é bom ser rico no Brasil, né? Olha só, gente, o Equador entrou em estado de conflito armado interno após ataques de gangues. A coisa ficou feia no Equador ontem, um pouco antes de dormir, eu recebi vários vídeos, a gente vai mostrar para vocês aqui daqui a pouco. Mas antes de mais nada, eu quero ler aqui a notícia. O presidente do Equador, o Daniel Noboa, decretou estado de conflito armado interno. Isso aqui é um estado constitucional, digamos assim, né? Como estado de emergência, estado de sítio, aquela coisa toda que o Bolsonaro queria, né? Agora, de fato, o Equador entrou em um estado chamado conflito armado interno no país contra grupos criminosos, segundo a análise do João Paulo Charlot, que é um jornalista experiente, muito experiente em conflitos armados, em causas de guerra, em leis de guerra, em leis de conflito. Isso quer dizer que o país está em guerra. Segundo a análise de João Paulo Charlot, o Equador, neste momento, ao instaurar um estado de conflito armado interno, está em guerra
Uma guerra não contra um inimigo externo, mas uma guerra interna contra grupos criminosos. Ontem, a segurança do país vem deteriorando já há um bom tempo, e aí no decreto o Noboa determinou que as Forças Armadas realizam operações militares para o que ele chama de neutralizar esses grupos criminosos. O documento foi assinado hoje e mira 22 grupos criminosos no país no âmbito transnacional chamados de terroristas pelo documento. O país está sob estado de exceção após a fuga da prisão do criminoso mais perigoso, mais procurado do país, o José Adolfo Macias Villamar. A medida possibilita a Noboa mobilizar por 60 dias os militares nas ruas e a entrada dos mesmos em penitenciárias, bem como suspender direitos civis. Então é um estado de guerra mesmo, direito civil, direito à manifestação, direito à reunião, né, a liberdade de expressão, tudo, direitos civis podem ser suspensos à medida em que isso acontece. A gente está mostrando imagens agora aqui, para quem está acompanhando o programa. Essas imagens que vocês estão vendo na tela aqui, elas são de um desses grupos armados, desses grupos que agora o presidente do Equador está chamando de terroristas. Eles invadiram ontem a transmissão ao vivo, a transmissão de uma rede de TV pública lá no Equador. Fizeram os apresentadores, os câmeras, os técnicos que estavam na apresentação ao vivo de reféns. Foram momentos de tensão absurda, vocês estão vendo, eles estão entrando fortemente armados, alguns deles estavam exibindo o que pareciam ser aquelas famosas bananas de dinamite, inclusive um deles, enquanto a televisão está transmitindo isso ao vivo, ele coloca um apresentador na frente da câmera e coloca uma dinamite no bolso do apresentador. Foram momentos de tensão, de terror, por assim dizer, os apresentadores pediam, por favor, que eles não atirassem. O exército chegou, a gente está vendo as imagens aí também agora, o exército chegou rapidamente lá na sede da TV estatal. Vocês vejam aí um tanque militar de fato, né? Então estamos falando de fato em uma situação de guerra no Equador, é uma situação de guerra que a América Latina não vive há bastante tempo, é um momento de tensão importante, e aí os militares e as forças de ordem lá do Equador entraram no estúdio de televisão, ficaram ali por algumas horas negociando com os sequestradores e conseguiram, no final das contas, sem dar nenhum tiro, sem nenhuma morte, sem nenhum ferido, render os sequestradores. Nós temos, eu acho, né, Jimmy, temos o vídeo. A gente vai mostrar para vocês o vídeo agora em tela cheia aqui, eu vou sair um pouquinho para a gente ver o momento da rendição em que a polícia e o exército entram na rede de TV e conseguem libertar os reféns. Vamos dar uma olhada aí. No vamos a disparar. Yo te garantizo, ya pon el arma ahí. Tranquilo. Ponte el arma. Ponte acá, pon la mano a la nuca, hombre, ven acá. Y otro también, ven acá. Pon las armas ahí donde yo vea. Las armas donde yo vea. Las armas donde yo vea. Las armas donde yo vea. Ya ven acá, adelante. Tranquilo, quieto. Quieto, yo te garantizo. Quieto, quieto. Muito bem, então o presidente do Equador declarou guerra às facções em meio à onda de violência que matou 10 pessoas. O Noboa acionou as Forças Armadas contra os criminosos que fizeram sequestros, explodiram bombas e invadiram televisão, reporta aqui a Folha de São Paulo. E o decreto de conflito armado interno no Equador significa guerra civil. Isso aqui é a opinião do João Paulo Charlot, colega jornalista, especialista, né, nessa seara dos conflitos armados. Autor de Ser Estrangeiro, Migração, Asilo e Refúgio ao longo da história, trabalhou no Comitê Internacional da Cruz Vermelha, então é um cara que conhece muito bem, ao contrário da imensa maioria de nós que não conhecemos essa área, porque ela é uma área também que demanda uma literatura, não é só o que eu acho, o que você acha, né, gente? Até para cortar grama tem que saber o que tá fazendo, né? Imagina para comentar conflito em outros países que você nunca pisou, não mora, não fala nem a língua. Então vamos lá evitar falar bobagem, vamos aqui falar com quem entende. O Charlot é um cara que, claro, é a opinião dele, há pessoas que vão ter opiniões diferentes, mas o Charlot é um cara que realmente sabe do que está falando e, segundo ele, o decreto é uma declaração de guerra civil. O texto presidencial não usa exatamente esse termo, e sim seu correspondente técnico e jurídico, conflito armado interno, para referir-se ao embate com as forças estatais
e 22 grupos de crime organizado no país. O artigo do Charlot está publicado hoje lá na Folha de São Paulo, para quem quiser ler, está na capa da Folha. Filho de brasileiro diz que seu pai foi sequestrado no Equador. Estamos desesperados. O Itamaraty monitora a situação. O Itamaraty acompanha a denúncia do sequestro do brasileiro Tiago Alan Freitas, de 38 anos, em Guayaquil, no Equador, nessa terça-feira. Ele é de São Paulo e mora no Equador há 3 anos, onde tem uma empresa que faz churrasco brasileiro. Em vídeo nas redes sociais, Gustavo, filho de Tiago, afirmou que a família pagou parte do resgate e está desesperada por não ter o restante do dinheiro. Para quem quiser saber então um pouco mais, um artigo que aprofunda um pouco a história, para explicar rapidamente também, para vocês terem uma ideia do que está acontecendo lá no Equador, o que acontece no Equador, que declarou o estado de emergência após fuga de líder da facção, um texto publicado pelo Diário do Centro do Mundo, o DCM, então clica lá, diariodocentrodomundo.com.br, dá para você ter uma ideia rapidamente sobre o que está acontecendo. E isso, claro, é destaque em vários jornais pelo mundo. Eu peguei 2 exemplos aqui, a capa do New York Times, aqui a manchete principal e a foto, né? São os 2 principais destaques da capa do jornal The New York Times. Hoje fala sobre o Equador, e também os jornais europeus, aqui na capa do jornal Corriere della Sera, o jornal italiano, um dos 2 jornais mais importantes da Itália, 3 na verdade, né? São o La Repubblica, o Corriere della Sera e o La Stampa, cada um editado em uma cidade do país. O La Repubblica é editado em Roma, o Corriere della Sera é editado em Milano e o La Stampa editado em Torino. São os 3 principais jornais italianos. E aqui, Guerra dei Narcos, Equador nel caos, rivorte, saccheggio e uomini armati in diretta em TV. Claro, estão colocando aqui, dando luz para a invasão do canal de televisão, mas também falando sobre revoltas, saques, né, saccheggi, e homens armados em direta ao vivo na televisão. Os 2 chefes que amedrontam o país, quem são eles? I due boschi spaventano il paese, que sono, aqui também mostrando quem são os principais chefes dos narcos, né? Como se diz em italiano, os narcos são os traficantes, os narcotraficantes. Lá na capa do jornal inglês The Guardian, também, na primeira fila, está aqui o conflito no Oriente Médio. O The Guardian é talvez o jornal do país que mais cobre conflito armado, é um jornal, por assim dizer, especialista em cobertura de guerra, mais do que qualquer outro, e não só na cobertura, dá muito destaque para a guerra. Vocês podem ver na capa do New York Times, o conflito no Mar Vermelho, por exemplo, não estava na capa hoje. No Guardian tá, né? É com muita frequência que isso acontece. Mas aí já na segunda linha aqui destaque para o que aconteceu no Equador, e também como o Corriere della Sera e como o New York Times, dando, claro, destaque para a invasão da transmissão em direta, como dizem os italianos, lá na TV equatoriana. Equatorenha, né? Equatoriana? Equatorenha? Equatorial? Não, Equatorial é a empresa que faz energia elétrica em Porto Alegre, que é uma porcaria, inclusive igual a Enel em São Paulo, né? Muito bem, vamos monitorar a situação e ver o que acontece ao longo do dia, ao longo da semana. Alimentos sobem 1,9% em 2023, menor taxa em 6 anos, ou seja, a inflação aparentemente está controlada. Saiu a prévia da inflação, não saiu a inflação oficial ainda de 2023. Quando sair, a gente traz os valores, os números aqui para a gente debater no programa também. Olha, nós demos ontem a notícia de que o Jorginho Mello, governador de Santa Catarina, ia finalmente dar um emprego para o filho dele no próprio secretariado. Vejam que beleza, você é eleito governador de Santa Catarina, pregando o quê? O Estado mínimo, né? Porque o Estado tem que ser mínimo, mas o mínimo que sobrar é meu. É mínimo para vocês. Aqui, ó, seus bandos de otário, né? É isso que passa pela cabeça dos caras. O Estado mínimo é para vocês, mas o mínimo que sobrar é meu. O Jorginho Mello ia colocar o filho no próprio secretariado. Tinha sido proibido pela justiça, depois a decisão caiu, era uma decisão liminar, foi autorizado. Ontem nós demos a notícia aqui, filho do Jorginho Mello é advogado, tem uma grande meritocracia de ser justamente o filho do Jorginho Mello, é a meritocracia dele na vida. Trabalha em órgãos públicos como
nomeado já há uns bons 10 anos. Então, para o filho do Jorginho Melo, não vale a máxima de que você tem que ir para o mercado, concorrer com a concorrência, disputar preço, fazer o seu neoliberalismo. Não, para o filho do Jorginho Melo, não. Para o filho do Jorginho Melo, a gente vai proteger aqui. Sempre que a gente puder, a gente dá um carguinho para ele. Tá bom? Não sou absolutamente nada contra pessoas que trabalham na administração pública. Obviamente não. Não vai ser de mim que vocês ouvirão uma demonização do setor público. Para além de tudo, eu não sou maluco. Agora, o meu discurso é esse. O discurso do Jorginho Melo não é esse. O discurso do Jorginho Melo é outro. É o pessoalzinho aí do neoliberalismo. É o cara que viaja para a posse do Milei. É o cara que está apoiando esse tipo de ideia. Mas quando sobra uma reba, é o filho que ganha o emprego. Agora, aparentemente, pelo que reporta aqui a revista Fórum, Felipe Melo, filho do Jorginho, né, do governador, desiste da Casa Civil. Meu defeito é ser filho. Ai, Jimmy, o seu defeito é ser filho também, ô Jimmy, será? Será que o nosso defeito é ser filho? Coitado do meu pai e da minha mãe, eu jamais falaria isso, né? Qual que é o defeito do filho do Jorginho Melo? Ser filho do Jorginho Melo. Ô Felipe, isso não é defeito, Felipe, isso aí já te deu emprego aí à torto e à direito. Isso é uma vantagem competitiva no mercado. Você tem que colocar isso no LinkedIn, Felipe Melo. Coloca no seu LinkedIn. Advogado, formado não sei aonde, filho do Jorginho Melo. Qual foi a principal profissão do Felipe Melo nos últimos anos? Ser filho do Jorginho Melo. Como assim o seu defeito? Isso aqui é, como é que fala? É o macho branco chorando, né? Homem branco chorando, como é que é o meme? O meu defeito é ser filho. Eu não posso nem assumir um cargo indicado pelo meu pai no governo do meu pai. Isso é um absurdo. Qual que é o meu defeito? Ah, não é mole não, né, gente? Qual que é o defeito de vocês aí? Falem pra mim nos comentários. O meu defeito é amar demais. Não tem uma frase assim? O seu defeito é amar demais? O defeito do Jimmy é torcer para o Flamengo. O defeito do Jimmy é torcer para o Flamengo. Né, Jimmy? Isso não? O meu defeito, qual que é o meu defeito? O meu defeito é que o Grêmio não contratou ninguém esse ano. E a gente vai cair para a Série B de novo se esse time que for sem o Suárez pro Brasileirão. Vai cair. Vocês escrevem o que eu tô falando. Metade dos gols do ano passado foi ou do Suárez ou passe dele. O homem saiu, o Grêmio não contratou ninguém. Meu defeito é estar com medo da Série B. Né, Jimmy? O Jimmy não tem medo porque o Flamengo ganha um monte de dinheiro e é o time da Globo também, Jimmy. Vocês é o time da Globo. Você, Eduardo Moreira, tá? Vocês nem falem comigo de futebol. O time da Globo não fala comigo. O time da Globo aqui não tem espaço aqui nesse programa. Qual que é o defeito das pessoas aí, Jimmy? Lê pra mim. Qual que é o principal defeito da nossa comunidade? Meu defeito é não ser herdeiro. Meu defeito é não ser herdeiro. Esse é um bom defeito, né? Não tem a meritocracia de ser herdeiro. O que mais, Jimmy? Mais um defeito pra gente ver aí. Meu defeito é não ser filho do Jorginho. O meu defeito é não ser filho do Jorginho Melo. Ai, cara, essa gente é muito cara de pau, né? É impressionante, bicho. Olha, é um negócio inacreditável. Mais um defeito, Jimmy, pra gente terminar. É ser botafoguense. O meu defeito é ser botafoguense. Esse no ano passado foi um defeito mesmo. Esse foi. Então temos 3 aqui. O meu defeito é não ser herdeiro. O meu defeito é não ser filho do Jorginho Melo. E o meu defeito é ser botafoguense. E o defeito do Jimmy é ser flamenguista. E o meu defeito é pensar que o Grêmio vai cair para a Série B pela 3ª vez, porque não está contratando absolutamente ninguém. Daqui a pouco eu vou lá fardar. Ô, Renato, eu tô pronto, viu? Tô pronto. Aliás, machuquei o mindinho esses dias jogando bola, porque eu sou goleiro, um exímio goleiro. O jogo terminou 16-15, ou seja, eu tomei 15 gols, Jimmy. Sabe o que é isso? Conhece algum goleiro que já tomou 15 gols? Eu. Renato, se o Adriel falhar aí, não tiver em condição, se o Grando não tiver, chama papai. Porque a lógica do Renato é o seguinte, Jimmy. Tem que fazer mais gol do que toma. Essa é a lógica do Renato. Foi ele que falou já isso, aliás.
Então, se o Grêmio, todos os jogos, fizer 16 gols e eu tomar 15, no ano que vem, a gente é campeão da Libertadores, do Brasileiro, da Copa do Brasil, Gauchão. Ganha tudo. Ganha tudo. Supercopa, Mundial, sobra nada, tá? Só me chamar. Tá bom, Renato? Tô por aí. Muito bem. Ó, esse vídeo circulou pela internet, vocês devem ter visto isso. A gente mostrou ele, inclusive, ontem lá no ICL Notícias, segunda edição. Isso aqui é uma manifestação em Roma, uma manifestação que acontece com alguma frequência já há uns bons anos, manifestantes fascistas, isso aqui é fascista, tá, gente? Vocês estão vendo aqui, eles estão fazendo o que se chama de saluto romano, né? O popular levantar a mãozinha do Hitler, que é o que estão fazendo aqui, ó, né? Do Mussolini. O Mussolini, aliás, copiou isso dos Césares romanos, dos imperadores romanos. Para quem já foi à Itália, para quem já foi a Roma, viu que vários imperadores romanos estão nessa posição, né? Fazendo isso aqui. E isso depois vira um símbolo do fascismo. Isso aqui acontece numa rua específica em Roma, onde essas pessoas vão celebrar a memória de 3 militantes neofascistas que foram assassinados por antifascistas na Itália nos anos 70. E chamou a atenção do mundo todo, né? Claro, isso aqui, obviamente, não poderia ser diferente. E a premier italiana, Giorgia Meloni, calou-se em relação a isso aqui, não falou nada demais, né? Porque a Giorgia Meloni tem que jogar o mesmo jogo que o Bolsonaro joga no Brasil. O Bolsonaro não pode se manifestar contra nazistas no Brasil. Ora, por que não? Ora, porque nazistas votam no Bolsonaro. E pessoas que não se declaram nazistas, mas que simpatizam com algumas ideias nazistas, mesmo que não conscientemente, não tenham estudado o nazismo, mas acham que realmente há raças superiores e raças inferiores, por exemplo, votam no Bolsonaro também. Então é claro que a Giorgia Meloni, assim como o Bolsonaro, assim como Matteo Salvini, Viktor Orbán, Donald Trump, Javier Milei e outros, não podem se manifestar contra isso aqui. Essa manifestação acontece já na Itália há alguns anos. Ela era pequena. 2 anos atrás, ela foi maior em relação aos outros anos. Já chamou atenção, mas esse ano, de fato, tinha assim, 4, 5, 6 vezes mais pessoas do que aquela outra. É um negócio realmente impressionante, mostrando que a extrema-direita não está derrotada, não está silenciosa, está organizada, é uma extrema-direita global. Eu já falei, quem acompanha o programa sabe aqui, a frase usada pela Giorgia Meloni na eleição dela, o mote de campanha da Giorgia Meloni era Dio, Pátria e Família. Deus, Pátria e Família. Isso não é por acaso. A Giorgia Meloni não tirou da cabeça dela uma frase que o Bolsonaro usou no Brasil. O Bolsonaro não tirou da cabeça dele uma frase que, muito semelhante, em outro momento histórico, levando as pessoas aos mesmos lugares quando você fala Deus, Pátria e Família, Adolf Hitler usou na Alemanha. Tá bom? Essas coisas não são por acaso. Há, obviamente, uma concatenação da extrema-direita global. Ela está unida. Significa que decidem coisas a toda hora juntos? Não. Há uma união em termos de comunicação. Há um programa de comunicação, de simplificação da comunicação, de fazer política pela atenção permanente e de radicalização do discurso, radicalização nesse sentido entendido como uma coisa ruim, porque enxerga o outro como inimigo e não como adversário de ideias, e se coloca como a única opção possível para salvar o mundo aí de um bolo de problemas que junta aí desde a pedofilia, o crime e não sei o que, essas bobajadas que a gente sabe tudo. Incutido na ideia Dio, Pátria e Família, que foi o que a Giorgia Meloni usou. A Meloni não pode se manifestar em relação a isso aqui, não pode e não vai. Não pode e não vai. A Giorgia Meloni, que aliás militou na juventude em um dos movimentos pós-fascistas. Ela, Gianfranco Fini, que foi ministro do Berlusconi durante anos. Se eu não me engano, o Fini está no governo da Meloni agora até, se eu não me engano. Movimentos pós-fascistas. A Constituição italiana não permite a recriação do partido fascista. A Constituição italiana é de 1948.
do pós-guerra, ela veda claramente a recriação do partido fascista. Mas ela não impede que movimentos pós-fascistas, neofascistas, surjam na Itália, como surgiram. As guardas armadas da juventude, etc. e tal, são vários grupos, né? Vários deles eurocéticos, porque aquela coisa do nacionalismo, pátria, né? O Dio, pátria e família, o pátria. Então são eurocéticos, querem que a Itália saia da zona do euro, querem que volte a usar a lira em vez do euro. Se a Itália fizer isso, em um ano tá falida, né, gente? A Itália tá falida já há um bom tempo, mas enfim. Então, assim que a coisa anda lá, na Itália. Muito bem, rapidamente aqui lá do Brasil 247, o Lula comunicou a ministros do STF que já escolheu o Lewandowski. A gente já antecipou isso aqui no ano passado, né? Nós já falamos, o Lula já escolheu o Lewandowski, falamos isso aqui no mês passado, basta o Lewandowski dizer que sim. Agora as negociações estão andando aí para ver se o Lewandowski vai aceitar. O grande empecilho, por enquanto, que está sendo negociado, o anúncio deve ser feito essa semana. Caso algo extraordinário aconteça, pode ser que não, mas por enquanto é sim Lewandowski será um novo ministro da Justiça e da Segurança Pública. Não foi anunciado ainda, mas eu estou falando para vocês aqui. Será o Lewandowski. Só não será se acontecer alguma coisa muito extraordinária. O que está sendo decidido agora é o que fazer com os cargos que ficam abaixo do ministro. Por exemplo, o Ricardo Capelli, que é o secretário de Segurança Pública. Que é ligado ao PSB, filiado ao PSB, então há uma dúvida aí o que fazer com essas pessoas que foram levadas para o ministério pelo Flávio Dino. O Lula gostaria muito que eles fossem mantidos, tem uma dívida aí, uma gratidão com o Capelli, por exemplo, porque assumiu a bronca lá do 8 de janeiro do ano passado, assumiu a segurança pública do DF, mandou muito bem, inclusive o Capelli, né? Fez um excelente trabalho. Mas, eventualmente, o Lewandowski, como um novo ministro, como toda pessoa que chega num cargo de poder, de liderança, de comando, vai querer escolher a sua equipe. Então, definindo isso, o anúncio deve ser feito ainda essa semana, é a expectativa. Lewandowski, o novo ministro do governo Lula. Acabou, Jimmy? Muito bem. Está começando o ICL Notícias, primeira edição. Nós voltamos amanhã às 7 horas da manhã, ao vivo, horário de Brasília. Este foi o Desperta ICL de hoje, quarta-feira, 10 de janeiro, 7h58 da manhã. Muito obrigado, compartilhe esse programa, ativa o sininho, assina o canal e faz todas essas coisas que tem que fazer na internet aí, tá bom, gente? É isso. Tchau, até amanhã. Todo ano em janeiro eu faço o meu encontro Mapa da Mina, onde eu falo para as pessoas as minhas previsões em relação ao que eu acho que vai acontecer no mercado financeiro ao longo do ano. A gente sempre acerta bastante, mas em 2023 aconteceu o que parecia impossível. A gente acertou tudo, todos os mercados, mais do que qualquer banco, qualquer corretora, qualquer casa de análise. Nos juros, por exemplo, eu falei que os títulos públicos de médio e longo prazo eles teriam um começo de ano onde as taxas não cairiam, se manteriam em níveis altos. Mas ao longo do ano essas taxas cairiam bastante. Quer ouvir o que eu falei? Vamos lá, puxa o vídeo aí. Devem manter as taxas médias e longas da curva em níveis altos no curto prazo. Ao longo do ano, podemos ver uma queda considerável dos patamares de juros precificados na parte média e longa da curva. Agora, quer ver o que aconteceu? Olha aqui, no começo do ano, as taxas se mantendo no nível alto e ao longo do ano, as taxas caindo bastante para níveis bem mais baixos, exatamente como eu previ. Já viu que você não pode perder o Mapa da Mina de 2024, que vai acontecer dia 28 de janeiro, um domingo, às 8 horas da noite, no horário de Brasília. Para você participar é super simples. Só clicar no link aqui em cima ou aqui embaixo e gratuitamente e rapidamente participar. Se inscreve agora, a gente se encontra lá.